4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias. A informação para você. As manchetes em nome de Botes. Atenção, Botes, você tem trajes para aluguel visando o evento em que você estará presente. Avenida Sampaio Vidal, no centro de Marília, com a máxima qualidade e o melhor preço. Você conferindo os destaques. Unimar dá sequência à Semana de Direito, com temas atualíssimos. O endividamento da população cada vez maior. O orçamento é essencial para você não se endividar ainda mais. E qual a melhor forma para o investimento? É claro, o planejamento e a programação. Dicas importantes você estará conferindo. Marília recebe um grande psiquiatra, psicanalista, que vem para uma palestra e um curso realmente de ponta. Edival Perrini estará em Marília com profissionais da área de Marília e região. O MAC pega o Tupã nesta sexta-feira no Abreuzão e não pode perder pelo campeonato da 4ª divisão. E um evento importantíssimo destacando a cultura e a arte. Mostra Internacional de Teatro que Marília vai sediar de 25 de agosto a 1º de setembro. A partir de agora, 4 Notícias. A informação para você. A economia está estagnada, o emprego difícil, administrar o orçamento mais complicado ainda e o endividamento da população é cada vez maior. Só o comércio de Marília tem a receber em atrasados 18 milhões de reais, segundo a Associação Comercial e Industrial de Marília. Por isso, a palavra-chave para administrar o orçamento, o planejamento. Gilmar e Márcio, 2 amigos desempregados. Gilmar, há 3 anos, já nem sabe mais o quanto está devendo. Se aperta daqui, se aperta dali, deixa de pagar uma conta para ir no mercado. Márcio está sem trabalho há 4 meses e passou a priorizar algumas contas. Aluguel, água, luz. Há 10 anos, Dona Áurea assumiu as contas em casa. Sem poder contar com a ajuda do marido, acabou se endividando. Paga somente as contas de maiores necessidades. Eu vou economizando um lado, economizando do outro. Quando eu vejo, eu já dei um jeito na dívida, né? O endividamento de milhares de brasileiros foi retratado em uma pesquisa do SPC Brasil e mostrou que as mulheres com renda de até R$ 2.300 representam 58% dos devedores. Segundo a pesquisa, 58% dos inadimplentes têm dívidas que superam pelo menos metade dos seus rendimentos, sendo que para 23% elas igualam ou extrapolam o salário. O levantamento também apontou que 5 em cada 10 entrevistados acreditam que não terão condições de pagar as dívidas nos próximos 3 meses. Outros 3 em cada 10 pessoas apenas parcialmente do que devem. E apenas uma quitar totalmente as contas. As dívidas que mais sujaram os nomes dos inadimplentes foram empréstimos em bancos ou financeiras, crediário em lojas, cartão de crédito, cheque especial. O ponto determinante dessa pesquisa é que as pessoas têm aí a intenção de resolver os seus débitos nos próximos 3 meses. Mesmo que elas não consigam fazer isso, ou que esse prazo seja um pouco maior, essa intenção, essa vontade em resolver o problema já é alguma coisa bastante positiva. Apesar da pesquisa indicar a intenção de pagar as dívidas, a realidade de quem convive diariamente com saldo negativo, as contas em atraso, é outra. Com mais de 13 milhões de pessoas desempregadas no país e a economia nada favorável, o jeito é recorrer a bicos e se planejar para tentar sair do buraco. Nós estamos falando efetivamente de cortes e revisão de hábitos de consumo. Muitas vezes o consumidor ele acabou conquistando aí uma posição social ou um nível patrimonial que ele se acostumou.
e ele vê aí grande dificuldade em fazer cortes. Então, muitas vezes as pessoas moram onde não podem morar, tem o carro que não podem ter, tem aí uma série de eletrodomésticos que encarecem a conta de luz, por exemplo, que é um dos grandes fatores de inadimplência hoje. Então, revisar os seus hábitos de consumo, reunir a família nesse esforço, para que a pessoa possa superar essa fase e depois voltar aí ao seu nível de consumo que pretende ou que tem como sonho. Tinham vindo aqui. Eu já tinha vindo. Tá aí, realmente importante, siga a regra. Afinal de contas, a dica é essa: planejamento nesse momento complicadíssimo da economia. A economia parada, o emprego difícil, administrar o orçamento familiar não está fácil, o endividamento da população é cada vez maior. Estamos na expectativa de que esse país volte a ter a retomada da sua economia. Na verdade, tudo ligado, de acordo com analistas políticos, à reforma previdenciária que agora está tramitando no Senado. Bem, a Unimar dá sequência à sua semana do curso de Direito. E os convidados para palestras e cursos são nossos convidados também. Estamos recebendo os juristas Felipe Chiarello, Eduardo Manuel Val, Rabah Bilaide. Eles vêm aqui como convidados também para falar sobre seus temas nas palestras. E vão falar aqui também. Primeiramente, Eduardo Manuel Val. Boa noite. Boa noite. Quem bem? É o jurista Eduardo? Bom, eu sou professor associado da Universidade Federal Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, onde também sou vice-chefe do Departamento de Direito Público e, ao mesmo tempo, sou coordenador geral adjunto do doutorado e mestrado da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Gostou da Universidade de Marília? Gostou de Marília, doutor? Adorei. Não conhecia Marília e vejo uma cidade extremamente bem organizada, com uma universidade como a Universidade de Marília, que tem um porte, umas instalações, uma estrutura realmente muito interessante. Tive a oportunidade de participar do processo seletivo esta tarde para o doutorado e realmente fiquei impressionado com o nível de exigência e excelência dos candidatos. Bem, o tema do senhor na palestra da Semana de Direito da Unimar. Meu tema vai focar a questão dos fluxos migratórios positivos. Que são fluxos migratórios positivos? Essa palavra positivo chama um pouco a atenção. A questão dos fluxos migratórios, em função de um contexto internacional conturbado, tem sido visto como um elemento negativo, ou seja, se manipula a questão das migrações como um elemento que resta, como um elemento pernicioso, um elemento negativo para o país. E se alegam questões as mais variadas, desde questões de soberania, etc. Quando, na realidade, os fluxos migratórios sempre são positivos. Por quê? Porque contribuem primeiro a conhecer o outro, ou seja, o exercício da alteridade. É só conhecendo o outro que a gente se conhece melhor. Na realidade, somamos, crescemos, nos enriquecemos com esse intercâmbio, com essa interlocução com os outros. Seja que esses fluxos migratórios estejam constituídos por mão de obra ou também por redes intelectuais que também migram em relação a, por exemplo, o Brasil. E às vezes a gente tem que entender muito essa questão. O fluxo migratório não é só o que a gente recebe, a gente também manda a gente para o exterior. Nesse momento, conforme dados do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, nós temos 2,5 milhões de brasileiros no exterior. Então, que o Brasil esteja recepcionando haitianos, venezuelanos, pessoas de origem latino-americana, como eu, como o professor Rabah, de origem francesa, etc., na realidade só confirma essa tradição maravilhosa que tem o Brasil de ser um país de acolhida, um país que vai somando nesse crisol de raças e de línguas para sempre melhorar e transformar a nossa sociedade. Então, fluxos migratórios são positivos, é uma coisa que é um avanço para o Brasil e para qualquer país que tenha uma perspectiva, uma vocação de liderança, uma vocação de crescer, de ocupar realmente um lugar de destaque na sociedade internacional. Ainda um desafio, então, para o país, não deixa de ser, é isso?
Eu acho que é um desafio articular políticas públicas migratórias que permitam integrar melhor e mais rapidamente essas pessoas. Eu vou fazer na minha palestra uma referência a um estudo de caso de talvez o maior criminalista e criminólogo espanhol que migrou nos anos 30 para a América Latina. Ele esteve no Brasil no ano 1928, é o professor Luiz Jiménez de Azúa, e o professor Luiz Jiménez de Azúa significa um antes e depois na criminologia para a América Latina. Ou seja, vocês observam como um professor faz a diferença num país e numa região como a América Latina. Ou citar, por exemplo, a USP de São Paulo e os professores franceses como Ferdinand Brodel ou Lévi-Strauss, que foram contratados na década dos 30 e que fizeram da USP, hoje, uma das maiores universidades do nosso continente e um orgulho para o Brasil inteiro. Então, o nosso desafio é acreditar, é não ter medo, é assumir essa riqueza, essa tradição de país de acolhida do Brasil e entender que qualquer fluxo migratório é positivo. E quando mandamos gente para o exterior, devemos lembrar também de como tem contribuído, por exemplo, a comunidade japonesa que tem voltado ao Japão e tem mandado não só dinheiro para o Brasil, não só uma série de visas para o Brasil em momentos difíceis que o Brasil passou, como quando essas pessoas voltam com outra cultura, com outro conhecimento, voltam para enriquecer esse Brasil que tanto precisa de pessoas que colaborem com a inovação do Brasil, com a possibilidade de a gente multiplicar e sempre somar e não com pensamento negativo, né? Muito bem. Aqui também no estúdio o doutor Felipe Chiarello. Boa noite, doutor Felipe. Apresentando-se juridicamente, quem é o doutor Felipe Chiarello? Boa noite, Zé Henrique. É uma alegria estar aqui na Unimar, uma alegria estar aqui no seu estúdio, debatendo as questões da nossa palestra. Eu sou diretor da Faculdade de Direito do Mackenzie, em São Paulo. Sou também coordenador adjunto da área de Direito na CAPES, no Ministério da Educação. Ou seja, nós julgamos os mestrados e doutorados em Direito, né? E também exerço aí uma articulação dentro dessa área, que é o tema da minha palestra. Eu advogo para pessoas ou veículos de imprensa que tenham sido censurados. Então eu trabalho com liberdade de expressão, liberdade de imprensa e a censura no Brasil. Bem, juridicamente, antes de entrarmos no tema, esse tema censura, sempre polêmico. Juridicamente, como o senhor vê o momento do Brasil com a importância das bases das faculdades de Direito para a melhor formação na carreira, doutor? Sim, eu sinto que o Brasil tem, na CAPES, ele tem um controle muito grande das instituições que podem ter programas de pós-graduação em estrito senso, como é o caso da Unimar. É muito difícil você abrir um mestrado hoje no país. Você tem hoje 1.600 cursos de graduação no Brasil. Você pode colocar que desses 1.600, nós temos pouquíssimos de excelência. Nós temos uma lista aí, eu vi até que no Guia da Abril a Direito Unimar recebeu 5 estrelas, o que é uma coisa difícil, né? São poucas instituições que recebem realmente uma avaliação excepcional. E a gente, no mestrado e doutorado é mais difícil ainda, só tem 100 programas de pós-graduação aprovados no Brasil. Então você imagina, 1.600 cursos de graduação e apenas 100 programas de pós-graduação, no estrito senso, né? Exame de ordem da OAB. Quero também a sua opinião. Eu acho que a OAB ela tem uma questão, por exemplo, de considerar aprovação por percentual. Essa questão de aprovação por percentual ela é relativa, porque você vai fazer esse cálculo comigo. Se você tiver 10 alunos prestando o exame de ordem numa faculdade como a estadual, eu estava falando sobre isso hoje, a Estadual do Maranhão recebe 20 alunos por vestibular. 20 alunos. E ela tem 10 alunos que vão prestar exame de ordem. E tem 8 que passam. Aí sai na OAB. Estadual do Maranhão tem 80% de aprovação no exame de ordem. Só que ela só teve 8 alunos que prestaram o exame de ordem. É uma vantagem para o Estadual do Maranhão? Porque eles estão trabalhando uma questão de excelência acadêmica, etc. Mas o impacto da instituição no mercado hoje, com 8 alunos apenas indo para a advocacia, é muito pequeno. Então, se você tem um curso maior, um curso que tem uma maior quantidade de alunos,
especialmente no tamanho das privadas, nas instituições privadas, elas vão sofrer aí com esse percentual da OAB. Mas eu vou lhe falar, existem algumas maneiras de você medir esse percentual e saber quem é melhor em aprovação no exame de ordem. Tem algumas instituições do Brasil que elas têm rede. Você junta 10 instituições, elas não dão, às vezes, uma faculdade de Direito que aprovou o número de candidatos que ela tinha que aprovar. Então, pois não, pode complementar. É a questão da qualidade, realmente, efetivamente. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco ele vai falar. A censura realmente acabou aqui no Brasil e os meios de comunicação têm uma total liberdade para levar a informação, para que recebamos os convidados e eles possam também se manifestar. Ou seja, o Brasil hoje é um país livre da censura. Em um minuto ele vai falar. Destaques do momento. Governo prevê privatizar o Porto de Santos até o final de 2022. O prêmio da Mega Sena acumula de novo e vai a 35 milhões. A arrecadação federal cresce apesar da recessão e chega a 137 bi. A gente volta já já.